Do 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 do. Do 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 do. Do 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 do. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um podcast Entre Irmãos. É uma alegria ter vocês aqui conosco nesta nova temporada. Tivemos uns dias aí, né, onde a gente também tem direito de descansar, nós somos filhos de Deus, nosso produtor estava viajando, nós da comunidade ajeitando as coisas e renovamos então essa temporada, agora começando aí 2026 a todo vapor. É uma alegria ter aqui sentado à mesa conosco, é uma alegria estar aqui partilhando conosco assunto que edifica o seu lar, assunto que edifica a sua casa, há boas novas, boas notícias. Nós que somos recheados de coisas ruins, é sempre bom poder receber irmãos à mesa para partilhar a vida. E esse projeto só é possível graças a empresas que continuam acreditando, continuam apoiando esse nossa iniciativa, esse nosso canal aqui no YouTube. E as empresas são a Eversafe, Depósitos São Cipriano, ABS Infraestrutura, Edip, Ariane Cantador, Fotografia e Social Media, Visual Corte Laser, é nosso produtor aqui, o Jandim, com a produtora JS Audimídia. Se você não tem aonde gravar o seu conteúdo, tem uma ideia ótima, só está precisando de equipamentos e local, entre em contato com a nossa assessora aí, com a nossa produtora. Vai estar descrito aí embaixo do vídeo o telefone para você poder estar usando aqui também esse estúdio, tá preparando o teu conteúdo de maneira profissional para poder levar também a sua ideia a mais pessoas. Vamos então voltar nessa temporada e eu quero então dar as boas-vindas a ele, que está sempre ao meu lado, junto comigo, o meu fundador, meu pai do meu carisma, irmão Francisco, seja bem-vindo. Os nossos cumprimentos a todos que nos acompanham aqui para o nosso canal. Então hoje nós temos um assunto que sempre é um assunto polêmico, sempre é um assunto que traz muita curiosidade e muito interessante e importante para a vida da igreja, que a gente vai estar batendo um papo aqui com o nosso convidado. Exatamente, o nosso convidado já esteve aqui entre nós, um dos nossos formadores de liturgia, um dos nossos irmãos de comunidade. Irmão Luan, seja bem-vindo mais uma vez aqui à nossa mesa. Eu agradeço ao Pai Jesus, é uma alegria retornar aqui entre irmãos, né, para mais uma vez falar ou complementar aquilo que nós já conversamos uma vez, que realmente é um assunto que dá pano para manga, né? É um assunto, eu acho que tem assunto aí para 3, 4, 5 e tantos outros. A cada final de semana, se a gente pegar... Eu já ia começar, mas eu vou continuar. Se a gente pegar as celebrações aí das missas que a gente vê na internet, cada final de semana dá um episódio novo. De podcast para falar dos equívocos. Não gosto de falar de erro, né? Mas dos equívocos ou dos exageros que acontecem na liturgia. Você que não viu ainda o episódio que o Luan esteve aqui conosco, pode procurar aí no nosso canal, onde ele está falando sobre liturgia, e hoje nós vamos estar aqui novamente falando de questões um pouco mais práticas. Da outra vez foi mais teórico, né, Luan? Isso. Apresentando a liturgia enquanto um todo. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais prático daquilo que a gente vivencia nos finais de semana, nos dias que nós vamos celebrar a Sagrada Eucaristia. E eu vou deixar para começar aí com as perguntas o irmão Francisco. Ele que já... Vou deixar com os especialistas, eu só vou atrapalhar. Olha, hoje nós já não vamos mais, porque o Luan já esteve aqui conosco, então aquela pergunta clássica hoje você está dispensado. Né? De quem é Luan? Né? Luan é meu vice-moderador, né? Eu já falei para ele que da minha falta ele assume a comunidade, né? E que com certeza estará em boas mãos. Mas quando o Marco diz que nós queremos focar principalmente na parte prática, né, da liturgia, né, não na parte só da teoria. Então, ou seja, é aquilo que se faz, né, é aquilo que se mostra, os sinais. E é claro que a gente não pode... é claro que o principal é a Santa Missa. Aquilo desde a procissão de abertura,
até a procissão de encerramento. E o que é facultativo, o que não é também, é bom a gente sempre estar falando da Santa Missa. Mas não esquecer que a liturgia perspassa os sacramentos. Então, no rito do batismo, tem a liturgia batismal. Né? Em qualquer sacramento tem a liturgia, né? que é aquilo que deve ser observado, ou pelo menos se dá margem para, como em alguns casos a gente vê escrito, pode fazer a juízo do bispo. Então, quando a gente assiste a alguma coisa na internet, a gente tem que tomar cuidado, porque de repente a gente assiste na internet e a gente julga por aquilo que vale para nossa diocese. Mas para aquela diocese de onde fez aquilo, o bispo tem uma outra norma diferente. Porque ele é o responsável pela liturgia na igreja particular. Se alguém não sabe disso, é o bispo. Né? É claro que existe uma norma central, né, que é da própria igreja em si como um todo. Vamos nos ater então à igreja latina, que é a nossa igreja católica, apostólica romana. Né? Porque é claro que se eu pegar as outras 23 igrejas católicas, a gente vai encontrar algumas diferenças em relação à liturgia. Mas, olhando para a liturgia na nossa igreja, então nós temos essa questão. Vamos focar, então, centralizar naquilo que é a Santa Missa. E é claro que é inevitável, que muita gente fala esse negócio de pode ou não pode, é inevitável que se pergunte isso. E eu vou perguntar um monte, viu? De pode ou não pode. De pode ou não pode. Não se é pode ou não pode, né? Mas às vezes, se eu posso fazer isso? Pode. Eu posso fazer? Depende. Ou eu não posso? Não, não pode. Isso você não pode. Aqui não há espaço para que seja feito isso. Muito bem. Dito isso, a primeira coisa que a gente diz da Santa Missa, né, e eu ainda essa semana, fazendo uma palestra, falava para os casais, todos nós somos celebrantes. Então, coloque isso aí. Quando você estiver saindo da sua casa, e ao passar pela rua, sua vizinha, ou o dono da padaria, ou algum amigo, perguntar onde você está indo, pode responder sem medo algum de errar. Eu estou indo celebrar a Santa Missa. Alguém vai dizer para você, você virou padre agora? Não. O padre preside. O padre preside. Ele é o presidente da celebração. Mas celebrantes somos todos nós que estamos naquela assembleia ali participando. Agora, como nós falamos eu começo com a primeira pergunta já do início da Santa Missa. Cada lugar tem, como eu falei, de acordo com as normas diocesanas e etc. tal, mas eu queria que você focasse essa questão. Antes da procissão de entrada. Como é que nós observamos ali? Lê intenção, não lê intenção, faz comentário daquilo que vai estar na liturgia, alguma dica do evangelho, etc. Faz ou não se faz, né? E se deixa acontecer a saudação inicial para depois fazer aquilo que se chama de recordação da vida, que aqui eu já faço uma crítica antes de passar a palavra para você. A recordação da vida, no meu modo de entender, ela tem que ser a recordação da vida da comunidade. Não pode ser algo muito abstrato. Porque quando eu pego algo pronto, quem mandou pronto, ele não vive a minha realidade, então ele não pode falar muita coisa. Ele não pode colocar numa recordação da vida, né, que naquela liturgia também estamos comemorando o casamento de alguém da comunidade, que estamos enlutados pelo falecimento de algum membro da comunidade. Ele não pode colocar ali uma coisa genérica, colocar agradecendo a Deus pelas chuvas. De repente não choveu, estão rezando para chover, vou agradecer a Deus pelas chuvas. É isso que é a minha primeira impressão. Só deixa eu fazer um parênteses, né? Que pode ser que alguém está assistindo agora não sabe por que o Luan está aqui falando sobre liturgia. Né? Então, Luan, ele tem a formação, ele fez pós-graduação, especialização em liturgia. Então, por isso que tá aqui, não é um curioso. Né? Então, por isso que só quis fazer esse parênteses, porque nós somos da comunidade, sabe, né? Mas às vezes tem alguém que está nos acompanhando que não sabe. Então, agora sim pode responder a pergunta do irmão Francisco. Assim, a gente precisa ter muito fixo na nossa mente duas coisas. A primeira, que é a primeira frase que o Marco disse que me chamou a atenção em questão dos erros. A gente precisa ter medo, tanto na Santa Missa
quanto nos demais sacramentos, a gente não precisa ter medo do erro. A gente precisa ter medo da má preparação. Porque a missa não é um teatro que, se a gente errar alguma coisa, os outros vão ver, os outros vão perceber. Os erros da Santa Missa nada mais é do que uma má preparação, que puxa essa questão que o senhor disse. Se o antes, vamos se dizer assim, antes da procissão, eu julgo assim, quanto mais importante é um ato que nós vamos fazer, mais direto deve ser a nossa preparação. Por exemplo, nós não vamos para uma cirurgia de qualquer forma. A gente não vai para uma audiência com o juiz de qualquer forma. E a missa também não deve ser diferente. Nós devemos ter uma excelente preparação, reconhecendo aquilo que nós vamos viver, aquilo que nós vamos celebrar. E aí o senhor ainda disse em questão de celebrar a missa, e isso é muito verdade, porque a liturgia, né, o significado, a obra do povo, nós não estamos fazendo a obra para os outros. O padre não está rezando a missa para nós. Nós não estamos respondendo para o padre. Nós estamos fazendo uma ação para Deus. Então nós estamos indo todos celebrar. Claro que o padre ele preside, né, para nos ajudar nesse caminho. Então essa questão assim, da preparação, o que a gente tem que tomar cuidado? Quando eu costumo falar assim, quando eu dou aula de crisma, e o assunto é esse, que a preparação para a Santa Missa ela começa na nossa casa, quando nós começamos a nos arrumar para participar da missa, com a intenção de participar da missa. Acho que é Santa Teresa que fala no livro da minha vida que o nosso anjo ele conta os nossos passos que nós damos para a Santa Missa, para depois Deus nos recompensa em graças. Então, isso é muito místico, porque... Eu pensei a mesma coisa. Isso é muito místico, porque da gente pensar o tanto que é uma troca, né? Deus deseja estar perto de nós. Deus deseja que nós celebremos com Ele. Então, assim que nós chegamos na igreja, nós já devemos entrar com um espírito de reverência no templo, seja lá onde for celebrada a Eucaristia, e ali nos colocar em oração para aquele momento que vai ser, que vai acontecer. Eu vejo assim que nas nossas igrejas hoje parece que acontece ao contrário, né? As igrejas elas vão enchendo do último banco para frente, né? A gente vê que a maioria das missas que tem pouca gente, os bancos da frente estão todos vazios. E a gente não para pensar de que quem está na frente é mais beneficiado, porque tem menos distrações, consegue prestar mais atenção. Então, ali, quando nós estamos na procissão de entrada, o momento antes da missa vale muito. O irmão Francisco disse o que fazer, o que falar. Eu vejo que esse pré-missa, entre aspas, vamos dizer assim, é um momento de nós prepararmos mesmo o ato. Né? Por exemplo, já entrando num assunto bem peculiar também, os ministérios de música. É um momento em que eles precisam se preparar. Então, se vai ter uma música diferente que a comunidade não é acostumada, passa a música antes 1, 2 vezes. Com a comunidade. Com a comunidade. O salmo que vai ser cantado, passa o refrão com a comunidade, para a comunidade pegar. Porque o que nós vemos em muita missa? É aquele carro de pamonha, né? Ei, som, 1, 2, som, teste. E a melhor forma de testar o som é passando... Carro de pamonha. Poxa, e é isso mesmo. De Piracicaba? É de Piracicaba. Mas deixa já tocamos em muita missa desse jeito. Não, mas é interessante porque duas coisas você fez lembrar, né? Eles que são técnicos, né? Eles querem matar a gente quando você começa a bater no microfone. E quanto... Eu lembro que o Padre André também, que é um liturgista, ele dizia assim, ele fez mestrado na PUC de liturgia, ele dizia, nós precisamos pensar o que é a equipe de celebração. Porque às vezes quando a gente fala liturgia, a pessoa pensa que a liturgia são os leitores. Quem fez a primeira leitura, a segunda leitura, tal. Então os músicos não fazem parte da liturgia, os acólitos não fazem parte, os irmãos do Santíssimo, os ministros extraordinários. Nós temos
equipe de celebração dividida em cada um com funções diferentes ali dentro, e que se essa equipe não trabalha em conjunto, dá enrosco, que você falou, é chamado dos ruídos, né? E aí, é claro, como você disse, um deles seria a questão da música pensar, né, em passar as músicas antes da missa. Até porque eu acho que não precisaria ficar rezando Ave Maria, né? Porque aí você está rezando Ave Maria, não é porque você quer rezar Ave Maria. Você está rezando Ave Maria para o povo fazer silêncio. Para o povo ficar quieto. E não é isso. Então, quer dizer, era um momento, até lembro um padre que agora me falha o nome, que se perguntou para ele certa vez como saber se o salmo foi bem cantado. É pela resposta da Assembleia. Se a resposta, se a Assembleia respondeu cantando, é porque você fez certo. Quando você canta o salmo, que a Assembleia engasga na resposta, é porque você não está cantando direito. Então, esse passar que você falou, eu acho que é muito importante a gente lembrar isso, para que a gente pensar que o Ministério de Música ele não é o protagonista no sentido de como se fosse num show, os músicos de um show. Os músicos de um show, sim, eles são os atores, artistas que vão se exibir, vão se apresentar. E no caso, a música ela é um apoio para fazer a Assembleia participar do cantor. A gente fala para sustentar, né? É isso. É isso que fala, né, Jana? Vocês sustentam o canto. Vocês não deixam desafinar, vocês não deixam desviar, perder a melodia e tal. Então, essa faz parte da equipe. Né? Então, porque senão ficaria. Graças a Deus, tiraram do presbitério, né? Que? Os músicos. Ah, sim. Antigamente se ficava ali, quiser, como se fosse tudo palco. Junto. Tudo junto. Graças a Deus, aos poucos a gente vai caminhando, né? Então, eu acho que vai se entendendo, né? Foi se entendendo mais, né? É isso que eu acho que é importante. E a gente pensa nos músicos, mas nós podemos citar os outros também. Os acólitos, os coroinhas, sobe no presbitério, vê se o missal tá arrumado direitinho, se o lecionário está com as leituras. Os ministros veem se as partículas que colocaram para consagrar é suficiente. Vê se a partícula está na patera. Eu fui numa missa uma vez que na hora da consagração, teve do ofertório, né? Da consagração não. Do ofertório, colocou lá o cálice que o padre tirou. Na hora que ele tirou o corporal, ele assim, a patena estava sem a partícula para consagrar. Mas por causa que às vezes demora para colocar, né? Fala assim, vamos colocar na hora para não. Senão ela realmente. Não esqueceram. Mas o Luan foi testemunha, você estava no mesmo dia que eu fui pegar a galeta, não tinha água dentro. Então são coisas que são aquilo que você falou. Vai acontecer. Você pode estudar na Gregoriana de Roma, você pode estudar nas melhores liturgias do mundo, que na hora da prática. Vai acontecer erros, isso é normal, nós somos humanos, nós vamos errar, os músicos vão errar, o padre vai errar, o diácono, o acólito, etc. Agora, aquilo que você falou, quanto mais a gente prepara, e quanto a gente mais estuda, a gente buscar aprender. Por exemplo, eu falei, eu vou pular um pouquinho, depois você volta aí na posição de entrada, não tem problema, que eu vou vendo aqui, eu estou tentando... já tenho perguntas na posição de entrada. Mas, por exemplo, quando... Uma coisa que a música precisa entender também, e essa sintonia com o padre. Terminada a procissão de entrada, quando o padre beijou o altar e se colocou na cadeira, se for o bispo na cátedra, a música tem que parar. Não estou dizendo que ela tem que parar, romper, porque não pode fazer isso também, porque até fica feio e é uma falta de respeito. Mas ela já tem que pegar e tentando, no próximo refrãozinho, acabou. Ela não pode ficar repetindo e o padre lá esperando, ou o bispo lá esperando parar. Que isso cria um clima e tal. Agora, eu queria com a Assembleia. Aqui eu falo porque eu sei que a gente observa por aí afora. Quando vai iniciar a Santa Missa, os gestos toda a Assembleia faz. Né? E eu ainda aproveito aqui para dizer, faça o gesto sem vergonha. Porque tem gente que parece que está tocando mosquito do nariz. Né? Não. Aqui, ó, mão espalmada, toca aqui e toca aqui na boca do ventre, como diz o outro, né? A encarnação se desce do céu e entra no ventre de Maria. E depois lá no ombro esquerdo e depois lá no ombro direito. E enquanto você, Assembleia, eu, diácono, fazemos isso, nós não falamos nada. Nós estamos em silêncio. Quem fala é o presidente, é o padre, o bispo ou o diácono, se for uma celebração, ele que vai dizer em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E a Assembleia responde o amém. Agora, tem muita gente que fala, repete o padre em nome do Pai, está errado isso. Mas deixa eu já vir, então, para a procissão de entrada. Está dentro do sinal que o senhor está falando. Eu vou em muitas paróquias, em muitas missas, às vezes a gente vê assim,
A cruz processional está entrando, e conforme a cruz vai passando, os fiéis vai fazendo o sinal da cruz. Né? E isso, como eu disse, é um equívoco, é um erro. Ou então, quando o padre passa, alguns fazem a vênia à cruz, outros fazem a vênia ao sacerdote quando ele passa. Presidente, ou ao presidente, ou faz a vênia quando o presidente de celebração beija o altar. Que tá. Não tem como eu falar certo ou errado. Mas o que é o mais conveniente, o que não é? É que assim, nesse ponto a gente precisa ver que não tem normas para muitas coisas que acontecem. Eu não sei se vocês lembram do podcast passado que eu falei que no missal e nos livros litúrgicos a gente trabalha proposições afirmativas. Então fala aquilo que tem que fazer. Aquilo que não tem que fazer, não fala. Então, por exemplo, eu acredito que mais diretamente na sua pergunta na procissão de entrada, é mais uma questão de piedade popular do que um segmento de normas, vamos dizer assim. Por quê? Muitos reconhecem que a cruz ela é um símbolo muito assim importante para a igreja. E eu gosto, a gente teve foi a última aula do ano passado da pós-graduação, que o professor estava dizendo assim que a gente estava trabalhando essas questões místicas da Santa Missa, da Eucaristia. E ele estava dizendo assim que na procissão de entrada, a cruz, para nós, ela representa a mesma coisa que a coluna de fogo representou para os israelitas, quando eles estavam fugindo para a Terra Prometida. Então, a mesma forma que a coluna de fogo guiou os israelitas para a Terra Prometida, a cruz também nos guia para a nossa Jerusalém Celeste. Então, as pessoas têm essa piedade com a cruz, e também com o presidente, eu acredito que venha muito de tradição, porque na igreja antiga, a gente tinha um total respeito, claro, pelos padres, mas muito mais pelos bispos e pelo Papa, pelo bispo de Roma, que quando eles entravam na igreja, os fiéis, os leigos recebiam eles de joelhos. Então, por exemplo, eu já tive a oportunidade de participar de uma missa tridentina que o bispo de Franca celebrou. E é costume desses fiéis que participam da missa tridentina que quando o bispo entra na igreja, eles ficam de joelhos. Então, eu acredito que essa questão da vênia, quando o celebrante passa, seria mais essa questão de tradição. E quando o celebrante beija o altar, a Assembleia faz a vênia em conjunto ou não? Também não tem nenhuma norma, mas também é questão de tradição. Tá. A norma que tem, nós vamos chegar lá, da inclinação é nos nomes de Jesus e de Nossa Senhora, e no Glória, as 2 vezes que nós falamos o nome de Jesus Cristo. Tá. Que eu fico brigando. Eu não cheguei no Glória ainda, não passei pelo ato penitencial. Pela saudação inicial paulina, né? Mas nós vamos chegar lá, vamos esperar A missa começa com beijo no altar. No altar é a procissão de entrada. Com a procissão de entrada. E beijo no altar. Isso. Já participei, e aqui vale a pergunta que você falou, né? De não ter medo de fazer os gestos. Mas nós temos grandes comunicadores que são sacerdotes, e que às vezes chega, dá bom dia, dá boa tarde, dá olá, tá tudo bem, e começa a missa e esquece de fazer o sinal da cruz. Não, aí, pelo amor de Deus. Não, mas acontece. Pra acabar com o pique de Goiás. Mas acontece. Não acontece? Jandim já participou? Já, né? O padre esqueceu. Eu posso, quieto, lá no meu lugar, fazer o sinal da cruz? Deve. Tá. Porque, assim, você falou essa questão dos cumprimentos, é uma questão muito mais profunda que não cabe a gente conversar aqui. Mas se a gente for ver a Santa Missa, ela acontece no nosso tempo, mas é uma celebração que foge do tempo. Então não tem a necessidade de falar bom dia, boa tarde, boa noite. De conversar, colocar aspectos do tempo na ação litúrgica, né? Então, quando o padre ele chega, beija o altar, e aqui a tradição fala que a primeira coisa que Jesus fez quando foi pegar a cruz foi beijá-la. Sim. Então, o padre ele oscula o altar, e depois, lá no evangelho, quem proclama, o padre ou o diácono, vai escular o livro. Oscular é beijar. É beijar, isso. É para fazer essa ligação entre a mesa da palavra e da Eucaristia. Isso. Aí ele chega na sua mesa e faz a saudação com o sinal da cruz. E já daí colocando uma estrutura totalmente trinitária na missa, né, da Santíssima Trindade. Isso. Porque se a gente for para pensar, todas as outras orações que
seguirem é trinitária, é da Santíssima Elas Trindade. envolvem as pessoas da Trindade. Isso. E interessante também, aproveitando ainda do ósculo do altar, o oscular Cristo, os ministros ordenados. Tá? E aí, voltando à questão do que eu falei no pai. Mas e se for cantar? Posso só falar do ministro ordenado? Então, um ósculo, beijo no altar é só para os ministros ordenados. Ordenados. Não vai alguém que está ajudando, auxiliando, querer beijar o altar ali, não. E eu queria pegar algo antes que você falou também. Quando eu falei que nós temos uma equipe de celebração, então não é porque é o padre que ele não vai errar, o padre erra. Então, quem está do lado dele tem a obrigação de dar um cutucãozinho assim, né? Em nome do pai. Então, ou seja, exatamente. Eu mesmo já falei, eu celebro com vários padres em vários lugares, em encontros por aí afora e tal, que às vezes, de repente, não é aquele do humano mesmo. É do humano, Às vezes não é por querer. A gente é pega uma- a nossa realidade de é padres uma que parte celebram que, de 5, repente- 6 missas por Não, dia. sabe de super significa normal. tudo isso. E aí, de repente, por exemplo, o que aconteceu comigo já um dia. Era uma festa, e na festa se tem glória, independente se é dia de semana ou não. Né? Na festa se canta o glória. Não reza o credo, mas se canta o glória. O credo é para solenidades, o credo e o glória. E ele falou, oremos. Antes que ele me a oração, eu olhei para ele e falei, tem glória. Aí eu falei, vamos, então, aí ele explicou. Então, quer dizer, eu acho que nós estamos ali Aí o padre para ajudar. tem TDAH. Oremos, irmão, tem glória. Tem alguma glória aqui na igreja que está fazendo aniversário? Quer fazer corte, não é possível. Né? Mas, então, voltando agora para o hino trinitário, né? Também é interessante nós lembrarmos aqui, aí você já mistura liturgia com teologia, mas se você for cantar, eu tenho uma receita para o seu canto. Tira esse em. Tira essa preposição. Cantar o em nome do pai. Senhor. Tira essa preposição. Dá para você cantar na mesma melodia. Por que tirar a preposição? Porque a preposição, segundo estudiosos, ela nos leva a crer como se fossem 3 deuses. O pai um deus, o filho outro, estou repetindo a preposição. Então seria interessante. Em, como é um deus só em nas 3 pessoas, então o em valeu para as 3. As 3. Então, em nome do pai e do filho. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um clássico da nossa igreja, né? Que tem, vem aí, tá, né? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não, vou cantar. Mas Sim. aí canta Estamos Aqui? Não. Então, Por isso que eu falo. Gente, eu sou muito do negócio. Não vamos inventar. Não, mas Né? aí... Porque assim, não tem uma melodia. Porque seria em nome do Pai, do Filho e do Espírito Mas Santo. Amém. o que o Luan Aí lembrou- canta isso, por causa que aí eu sou ministro de música, o Jandir é ministro de música, aí você canta, a gente vai nessa. Mas aí a Assembleia se empolga. Para louvar. E aí já foi tudo pro buraco. Não, mas não foi o Jandir, ele tá aqui, né? Eu não vou Não, pular, mas- nós vamos voltar aqui. Mas foi uma música de ato penitencial. Eu estava numa comunidade, né? Eu era o presidente da celebração. E eu não lembro como é. Era um ato penitencial um pouco animado. Não sei qual que era agora, tô lembrando aqui. E que de repente. Eu canto alegria. E começou a bater. Senhor. Né? E um Pega bateu o palma. triângulo e vai cantando. Um bateu palma, de repente estava todo mundo batendo palma. Só no A igreja tá. E eu fiquei olhando, eu falei, dei absolvição. Eu falei, não posso deixar, não posso ficar quieto. Aí eu falei, gente, o ato penitencial é penitencial. E nós estamos com o coração aqui contrito, como diz o próprio rito, diante de um Deus reconhecendo as nossas misérias, a nossa mediocridade, a nossa pequenez, etc. E tal. Então, por gentileza, não é hora de bater palma. Não batam palma nessa hora. Aliás, não tem hora de bater palma, mas essa, pelo menos, pelo amor de Então Deus. vamos na polêmica. Eu ainda vou Eu voltar ia nessa falar da música. palma, mas eu falei Ainda eu vou falei voltar da nessa música. música. Por causa que a gente já tocou ela, tudo assim, mas assim, antes de voltar na música em si, na missa, pode bater palma ou não pode bater palma? Pode, não pode, né, Leon? Ele vai falar assim, onde está escrito lá? Não seria conveniente, Nem para acompanhar a música. nem para acompanhar a música. Por isso tem os instrumentos, né? Instrumentos fazem Para essa parte. acompanhar a melodia.
Eu falo assim, a missa ela tem vários significados, a Santa Ceia, a reunião dos fiéis, mas a que mais caracteriza a missa é a sacrifício. renovação incruenta do santo sacrifício do Calvário. É, Então é só nós vermos como é que o povo que estava no Calvário se comportou. Exatamente. E é só, Luan, lembrar, quando a gente fala que não pode bater palma dentro da missa, que não deve bater palma dentro da missa, é porque no rito da missa não existe espaço para isso. Agora, fora daquilo que está no rito, de repente pode ter um momento que eu vou bater palma. Então, por exemplo, depois da oração, depois da comunhão, vai se homenagear o bispo ou o aniversariante, vai entregar um presente lá, é o aniversário dele, todo mundo Aniversário do padre. né? Vamos acolher com uma salva de palmas. Então, isso não está no rito ainda. Mas essas palmas não fazem parte de nenhum rito. Não, entendido. Isso sim. Eu falo assim, Agora, na agora, condução que da você falou, celebração. no canto do glória, é no canto do ato penitencial, é no canto do santo. Não tem muito espaço. E agora eu volto na música. Qual que é a música que você quer? Eu canto Qual é a Alegria, Senhor. música? Gente, ela é muito animada. Ela é um forró mesmo. A gente toquei Não, mas isso é outra, muito. não era essa. Tô Mas, tentando lembrar, e essa, que é, música, eu né? canto Alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Por isso que o pessoal usa ela de ato penitencial. E será que nunca ninguém reparou que não encaixa, demorou tanto para se entender isso? Porque essa música foi muito usada. Muito, muito usada, e nesse ritmo. E eu falo de tocar triângulo, tudo por causa que eu cheguei a tocar triângulo em missa com essa música em ato penitencial. O ato penitencial, a gente conversou isso no podcast passado, sobre as músicas que são rituais e as músicas que são para os ritos. E Isso. o ato penitencial é um dos ele é o cânticos rito. que é o rito. Ele é o rito. Então, quando o canto ele é o rito, aconselha-se que seja no as missal. formas que estão no missal. E lá tem fórmula que não acaba mais. Muitas. O ato penitencial tem muito. Para Tem cada muito tempo bonitas, litúrgico tem bonitas. 2, 3, né? Bonitas. Tem os que a gente chama de genéricos, né? Que dá para usar em qualquer celebração, em qualquer tempo litúrgico, mas tem aqueles específicos Próprios. para tempo comum, Pra para advento, quaresma, para advento. E interessante que quando nós falamos isto, também vai aqui um alerta. Teve uma vez que um chegou para mim e falou assim: sabe como é que você descobre que a pessoa cantou um ato penitencial errado? Eu falei: não, o quê? É quando o padre vai tentar. O padre corrigir. reza depois. Não, tem nada a ver. Tem ritos, só pegar a missal. Tem ritos onde é obrigatório, depois de rezar ou cantar aquele rito ali, que está no missal, o padre fazer A oração. Kyrie, que a gente fala, né? Kyrie, Cristo, Kyrie, ou Senhor, Cristo, Senhor. Né? Não é porque cantou errado, dentro não. Agora, é claro, de repente tem uns cantos que não tem nada a ver, então, porque o rito poderia ser só esse. Sim. Senhor, tem de piedade de nós. A Assembleia responde: Senhor, tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Acabou. O rito poderia ser só esse. E dentro disso, hoje tem muitas músicas, pelo menos aqui nós usamos bastante, e o que fala o Kyrie, né? O Kyrie, o Cristo. O que significa, em que língua que é isso? Porque eu tenho certeza que tem muita gente que está nos acompanhando Kyrie eleison. que reza o Kyrie eleison, que reza o Cristo eleison, que acha as músicas muito bonitas, e são, de fato, se sentem ali naquele momento, de fato, no momento penitencial, mas não sabe o que significa e muito menos a língua. Eu já vi gente falando: não, porque a gente está cantando em hebraico. Eu sei que não é. Né? Mas assim, por isso que eu estou pedindo para vocês trazerem. Latim. Na missa ainda permanece muitos termos em outras línguas, né? O Kyrie eleison, o Aleluia, né? Então, Kyrie eleison, Cristo eleison e Kyrie eleison é Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós. Mais uma vez, dando a estrutura trinitária, porque o primeiro Senhor é Deus Pai, Cristo, Segundo é o Filho, Filho e o o terceiro, o Espírito Santo. Já fazendo um Senhor, salto, Senhor, Cristo, Senhor. Isso. fazendo um salto lá na Kyrie, frente, Senhor. mas para não perder essa linha do trinitário, e isso está em grego. É grego. Kyrie é Kyrie grego, eleison, tá? Então, fazendo um salto sobe, a gente vai voltar, essa questão trinitária, talvez seja por isso que o santo, quando ele é cantado, se pede na liturgia, ou se eu estiver errado, vocês me corrigem, que seja falado o termo santo 3 vezes? Ou não tem isso? Não, é a fórmula Não é a missal. fórmula. A fórmula do Santo, miss- Santo, Não Santo, tem. Senhor Deus do Universo. Mas seria esses santo, 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 será que é por causa da Trindade? Não, Ou... não. Essa repetição de Reforçar palavras que o Senhor é santo. Isso. Porque tanto é que ele fala Senhor depois.
né? E o Senhor, Deus para os judeus é Senhor. Senhor. Tanto é que quando por isso que a gente, quando vai falar de Jesus ser Deus, e a gente, claro que algumas denominações vão contra, porque quando nós falamos do encontro de Isabel e de Nossa Senhora, Isabel não disse a mãe do Filho de Deus. Ela disse a mãe do meu Senhor. Esse Senhor está dizendo é Deus. Então, santo, que santo, lindo. santo, Senhor. Ou seja, Isabel já reconhece Jesus como Deus no Deus. ventre de Maria. Sim. Então, por isso que ela é Que mãe de lindo. Deus. A gente, na defesa da maternidade Theotokos. divina, da Theotokos, então fica muito claro isso. Ela disse, mãe do meu Senhor. E eles não usavam essa palavra Senhor se não fosse para Deus. E ela podia ter dito, é mãe do Filho de Deus. Né? Ela já É a assume. humanidade. Não. É Senhor. Então, ali no Canto Santo se fala o Senhor, e aí depois que vem Deus. Só foi uma curiosidade, Não, mas mas então é vamos Senhor, voltar lá Deus. para os ritos iniciais. Então vai chegar lá no santo. Porque como você falou da dimensão trinitária, né? A gente falou lá do sinal da cruz, a gente falou do ato penitencial, e eu pensei no santo. Mas então, ok, também é importante a gente colocar aqui que o ato penitencial ele não tem validade de confissão, correto? Pecados Ele veniais não e tem imperfeições. validade de confissão no sentido da sacramental. Isso. Mas como perdão de pecados veniais, como o Luan lembrou, E né? imperfeições. Porque eu sempre digo o seguinte: olha para uma casa. Você limpa a casa todo dia. Não tem uma mulher que não limpa a casa todo dia. Um dia ela limpou uma mesa. É uma poeirinha. É um arrozinho que caiu no chão, um pinguinho de café. Então você está limpando. E tem aquele dia que você faz o faxinão. Aí você vira as pernas da cadeira pro ar, você vai limpar tudo. Põe as cadeiras de viradas para Eu adoro, né? com a perna virada para cima da mesa. Então, porque aí fica as teias de ar, as vistas. Se eu deixar esse homem bravo, ele chegar, as cadeiras tiver de ponta Eu cabeça fui na de mesa. casa, eu fui. Então, eu falo assim, então os pecados veniais é uma mentirinha que você contou sem consequência, que mentira com consequência grave, ela é pecado mortal. Mas é uma coisinha à toa, mentirinha aqui. Então, esses pecadinhos são sujeirinhas que você vai acumulando. Então, esse ato penitencial é para isso, para os pecados veniais. Ali arrependido, contrito, e etc. Tal. Agora, é claro, se está em pecado mortal, aí é a confissão sacramental. É o faxinão. É o faxinão. Porque aí você tem que procurar o sacerdote. Tá. E lembrar que, também, a exemplo do que disse o Luan, na liturgia, para o presidente tem muito mais rubricas, não é verdade? Que estão em vermelhos. Não é isso? Na cor vermelha. E aqui me faz lembrar o nosso saudoso pastor, arcebispo Dom Joviano, né? Eu não esqueço nunca de uma vez, porque ele era um liturgista, ele foi da comissão de liturgia da CNBB, e uma das vezes, né, que ele estava falando, eu não sei de onde que saiu essa história, né, que ele contando lá, né, é que o padre recém lá estava preocupado com o missal, como é que eu vou usar isso aqui e tal, e ele disse, não, mas muito tranquilo, você vai começar, onde estiver vermelho, é orientação, você pula, e onde estiver em preto, você lê em voz alta. E aí ele começou Pular. Onde estava vermelho, ele pulava, né? Mas é só para dizer o seguinte: então ali vai dizer os gestos assim, ó, estende a mão, que não tá para os fiéis, fecha a mão, né? Mãos postas, abre os braços, faz na oração eucarística, faz o sinal da cruz, etc. E tal. E no ato penitencial, né? Com as mãos, por isso que eu faço o bispo, porque na verdade é só olhar como é que o bispo dá absolvição na Santa Missa, né? É com as mãos unidas, né? Porque tem muita gente que às vezes chega pra gente e fala pra mim assim, mas você não estende a mão porque você não é sacerdote. Não, nesse momento, não. Mas não é pra ninguém fazer isso, né? Mas tem aquilo que você falou, o costume às vezes, né? Que a ciência tem que se respeitar. Mas essa absolvição, então, que o padre tá ali, é realmente para os pecados veniais. Quero só fazer uma pergunta, um parágrafo que nós não vamos decorrer nesse assunto, porque não é sobre liturgia, mas o senhor falou algo aí interessante. Pecados veniais, às vezes uma mentirinha, tá? Mas às vezes uma mentirinha causa uma consequência grave. Então, o mesmo pecado... Ele pode ser mortal ele ou pode venial. ser mortal ou venial. Um assunto para a gente tratar no próximo podcast. Não, se você pegar a história dos pecados, né? Você vai pegar a raiz, são os 7 pecados capitais, que é dali que saem todos os demais. Né? Você vai puxando todos ali, e para combatê-los, você vai pegar as virtudes. Mas a gente diz o seguinte:
pecado, ele pode ser venial, né? Dependendo do que ele, as consequências, dependendo de quem pratica, tem isso também, a pessoa que praticou. Também leva-se em consideração que pode mudar as circunstâncias de que a pessoa cometeu aquele pecado. Então, assim, uma coisa é você cometer um pecado com um revólver na cabeça, outra coisa é cometer um pecado com um garfo enfiando você, então, sei lá. Outra vez é consciente, você fala, eu quero fazer isso, ou você querer afrontar, e por aí afora. Tem essas diferenças. É que você falou, não é o tema, mas é que o senhor falou que é interessante isso, né? Porque existe coisas que geram consequências graves. Porque você, por exemplo, porque, sei lá, o que a vizinha fez com você, você vai lá e fala uma mentira pra ela que o marido dela tá traindo. Ela larga o marido por causa dessa mentira. Isso é mentira. Teve uma consequência gravíssima, destruiu uma família, e isso, de repente, um mata o outro, enfia a faca no outro. Então, quer dizer, é nesse sentido que eu estou dizendo que a gente tem que parar e pensar bem que pecado que é venial. Gente, vamos encerrar o ato penitencial, senão não vai acabar nisso, não. Nós somos pecadores, porque somos pecadores. E aproveitar. Não vai acabar. Penitencial, mas serve para todas as músicas. Tá ali o Janderson, que é músico. Existe uma coisa... se a música tem algum erro teológico, não cante. Descubra se ela tem. Então, antes de você achar bonito cantar, procura com quem entende se tem erro teológico nisso aqui. Se tem erro teológico, não cante. Agora, não queira consertar erro teológico mudando a letra da música. Você não é autor da música. Concorda comigo, Janta? Se você escrever uma música, você escreveu daquele jeito, tem que ser cantado daquele jeito. E olha... Agora, eu não posso... isso aqui tá errado, eu vou mudar. E olha que interessante, né? Não posso mudar. Dentro disso que o senhor falou, a comunidade Shalom, com a música Verbo Panis, eles lançaram um CD, né, que é uma música de comunhão, e depois eles foram advertidos de um erro teológico na letra. E aí aí sim, o autor, a comunidade, corrigiu a letra. Não, aí o autor corrige, se for o caso. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, existe uma música que nem não é litúrgica, mas eu estou falando de música aqui, eu vou pegar duas, uma é litúrgica e outra não, que é sobre Nossa Senhora, né? Consagração, né, Jander? Assim, como coisa e propriedade vossa. Amém. Aí as pessoas, não é coisa, eu não quer sou colocar coisa. filho. Aí eu coloco filho. Tá errado. Vai estudar o significado do que significa essa coisa. E a oração da consagração traz o nome coisa, né? A coisa e a propriedade. Então vai pensar nesse sentido. Bom, muito bem. Eu estou dizendo aqui no caso de mudar a letra de uma música, porque fica bonito para cantar, tudo bem, paciência. Mas essa aqui não é litúrgica, então ela não traria tanto problema. Mas tem uma letra do ato penitencial. Isso aqui o Jantos já cantou. Não é convite gentil, eu estou tentando lembrar agora, meu Deus, qual que é. Porque sou tão pecador. Pecador que não merece lá. Quando eu conheço um coração. Não é essa, não é essa, não. Mas eu acho que conheço um coração, sim, só que se eu lembrar aqui na. Essa daí mesmo, perdão, Senhor. Sou pequeno e sem valor. Sou pequeno e sem valor. Eu falei assim, Então, aí as pessoas, sou pequeno e com valor. Mas aqui, se você acha que se você cantar pequeno e sem valor, você está se diminuindo, mas é diante de Deus, primeiro lugar. Segundo lugar, quando você coloca com valor, dá sentido soberba também. Você entendeu como é que é a coisa? Né? Então, eu preciso entender, por exemplo, o que o bispo fala quando ele celebra a missa sozinho, na oração eucarística, no lugar do nome dele? O bispo não fala, por mim, arcebispo da Igreja Católica Moacir, cardeal São Paulo, Dom Odilo. Não é isso que eles falam. Eles falam, servo inútil. Olha que bonito. Ele tá se diminuindo. Por mim, vosso servo inútil, não, indigno. A palavra correta é essa. Na oração eucarística, o bispo fala isso, só prestar atenção numa missa, porque se tem um padre, quem vai fazer essa parte é o padre. Aí o padre vai falar o nome do bispo. Mas se não tem e o bispo está celebrando sozinho, ou se está com outros bispos e ele é o titular daquele lugar, ele vai dizer, por mim, vosso indigno servo. E ele fala, eu sou indigno. E quando também, o que a gente responde lá está lá frente, mas a gente responde isso. Não sou digno. Não, mas na hora de cantar, nós temos que cantar que nós tem valor, porque senão vai lá, a depressão vem. Vamos encerrar o ato penitencial. O padre vai absolver.
estendemos a mão, baixamos a cabeça, permanecemos. Você falou, não tem uma orientação, Não há norma. tá, mas aí vai muito da piedade. Isso. Sem exageros, momento né? de contrição. Né? Eu não vou levantar aqui porque não quero dar trabalho pro Jonas, né? Mas ninguém vai receber Não, uma absolvição tem que ter o desse jeito respeito, aqui. né? Com a mão no bolso. ou com a mão no bolso, ou... Não, Não sabe nem o que está acontecendo, né? posição de respeito, pronto, acabou. Se os braços estão soltos, se a mão está aqui, não tem problema. Mas é com contrição, né? Contrição. É que assim, a gente fala de estender as mãos, assim, é para demonstrar que a gente está É recebendo. uma recepção. Mas na missa, as bênçãos que o padre dá sobre nós é sobre a nossa cabeça. Por isso que, por exemplo, na bênção final, em algumas paróquias, o diácono faz o convite: inclinai-vos para receber a bênção. Aí sim, Porque não é cabeça. nas mãos, é na cabeça. O diácono não fala estender as mãos para receber as Isso. bênçãos. Isso. Entendi. Né? Ele fala, você pode ver, principalmente nas ordenações, se usa muito, e nas missas comuns, às vezes, nem tanto. Mas é inclinai-vos para receber a bênção. Que o diácono ali fala. Muito bem. Antes do hino de louvor, você Não vai sair. como é que chama? Eu tenho que marcar mais Como é que 3 chama a comunidade? episódios para terminar Como é que chama a isso. comunidade de Altinópolis lá? Terrilã? Terrilá? Terrilá. Então, agora vai falar do Terrilá, do louvor. O hino de louvor. É O isso. que é Terrilá? Eu O pessoal da Terrilá É hebraico. Eu falei, que é isso? Onde que ele arrumou esse nome, Renan? Que teve Né? aqui, O Renan deve estar nos vendo. Onde você arrumou esse nome? que esteve aqui conosco abrindo essa temporada, né? No primeiro episódio aí dessa segunda temporada, né? Eu falei pro irmão Francisco, mas que é isso? Eu falei, eu não sei, é o nome da comunidade deles. Mas o hino de louvor, né? O Glória. Vamos lá. Pode-se cantar qualquer música de louvor? Não. Pode-se cantar qualquer glória? Não. A gente canta glória a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo. E de qualquer jeito, tá bom? Esse hino não é trinitário. Você falou Eu sei, trinitário. eu sei. Ele falou assim, ó. O sinal da cruz, o santo que também virá. Não, eu sei. Não. Mas é por isso que eu tô fazendo esses questionamentos, porque são dúvidas e que geralmente o pessoal canta. Né? O Glória, ele é outra música que a música é o rito. Então não é porque, assim como no ato penitencial, não é porque a música fala sobre perdão, sobre renovação, Que que ela ela é é litúrgica. de ato penitencial. Da mesma forma, não é porque a música fala glória, aleluia, louvado seja o meu Senhor, que ela é o rito, né? O rito é aquilo que está missal. no missal. Tanto é que em algumas paróquias não é cantado o glória, o glória é rezado, porque o glória é uma oração, né? A origem do glória é É uma oração. uma oração. Então é aquilo que está na fórmula do missal. Então a gente fala glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por ele amados. Por isso que a outra questão mística da missa é que em muitas comunidades o padre que canta, né, que tem o dom, faz a vamos dizer abertura. assim, é ele que faz a primeira estrofe da oração. Glória a Deus nas alturas, glória Glória in in excelsis excelsis Dei. Deo. Porque aqui ele representa o primeiro anjo que anunciou o nascimento de Jesus. Nossa, Glória a que Deus legal. nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Então é a música rito. Então o glória não é assim Qualquer música. qualquer música. Assim, a melodia tudo bem. Claro que tem algumas que são também Tem um que quase exagero, né? matou Mas o padre de susto. Eu tocar um forró. O padre fez assim. No dia Ó. que, você lembra que a melodia que nós fez daquele Glória para participar do Do festival, né? festival era rock, não era? Não, 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 você colocar. pelo amor de Deus. Ó, só lembrando, né, ô Marcão, por que eu falei tentar? Porque o Glória, ele é um hino cristológico. Aham. Né? Então a gente tem que. Todos vocês que estão nos vendo. Ele vai marquem citar a isso. Trindade, né? É mas um hino cristológico. cristológico. Cristo ali é o centro. Né? E é por isso que quando o Luan lembrava, eu já falei isso em várias comunidades, mas as pessoas parecem que esquecem, né? Ao pronunciar o nome de Jesus, você faz a ligeira inclinação, você faz uma vênia. Então, você não é fazer grande vênia, mas é ligeiramente inclinar a cabeça em respeito ao nome de Jesus. Né? Então, são 2 vezes no hino do Glória. Se você prestar atenção. Isso é importante a gente falar, que eu até queria falar para o Luan explicar isso, que no Glória, então, nós estamos cantando ou rezando. Existe, vamos dizer aqui falando da música, existe músicas que cantam o hino
completo, né? Tem uma muito conhecida que foi gravada pela cantora Helena Ribeiro, da Canção Nova, que é exatamente o que está escrito ali, sem refrão, sem nada. Existem outros que colocam alguns refrões no meio, mas Isso, acaba com fazendo autorizadas. a fórmula total. Rezando ou cantando. Quando se cita o nome de Jesus, a gente faz uma pequena inclinação, correto? Por quê? Respeito, reverência ao nome de Jesus. Porque toda a ação litúrgica nós fazemos a Deus pelo Filho no Espírito, né? Porque até nós temos aquela passagem, né? Tudo que vos pedires ao Pai em meu nome, ele vô-lo concederá. E a mesma coisa, ninguém fala que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito. Então, a ação que nós estamos fazendo lá é a Deus pelo Filho. Por isso que tem esses respeitos, essas coisas com o nome de Jesus. E olha lá, o Jandim não aguentou. O Jandim quer mostrar a nossa obra de A arte. música, porque eles Foi lá participaram buscar. no festival. Mostra aí, Jandim. A gente vai conseguir ouvir? Eu não sei como que eu consegui pôr aqui. Vê se é o que você achar, Não, você vê. avisa. Não, ele já achou a música ali. Ele Será sabe que não sabe como vai colocar? Manda pra mim que aí eu coloco aqui no WhatsApp. Aí, ó, o meu computador tá linkado. Aí dá pra tocar, não dá, Janderson? Peraí, eu consigo. Dá um tempinho que eu. Deixa Tá, ele, daqui a pouco ele coloca. Vamos em Tá. diante, vamos em frente. E outro detalhe, a gente não faz a inclinação ao nome de Jesus, a gente faz Jesus Cristo. 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 Ah, Quando quando é fala só só Jesus, não faz. É Jesus Cristo. Aí faz a inclinação. Tá. Então encerramos o Glória. Aí vem a oração Coleta. da coleta. Isso. Né, que é a hora que o padre faz, que é o primeiro oremos, correto? É comum, isso eu ouvi, claro que em silêncio no coração, mas chama oração da coleta, que então, todas aquelas intenções que eu estou levando para aquela Santa Missa, de modo particular, quando o padre fala o oremos, geralmente ele faz uma pequena pausa, ali eu apresento as minhas intenções, é isso? Isso. É a oração da coleta, porque o nome diz, o padre colhe todas as orações e se dirige a Deus. Ó Pai... Tadanana. Então, aí entra aquilo que o irmão Francisco falou no início, a questão dos comentários. Nós vemos celebrações cheias de comentário. Então, tem comentário no início da missa, na recordação da vida, depois no oremos, depois na liturgia da palavra, depois cada leitura tem Um comentário coisa. próprio. Então, assim, eu acredito que os comentários, eles desfavorecem o silêncio. Esse é um dos momentos. O padre, quando ele fala oremos, é aquele momento de silêncio, não é para a comunidade ficar pegando mosquito, é para a comunidade fazer as suas intenções, os seus pedidos. Que aí o padre colhe todos eles e eleva a Deus. Algo que talvez tenha passado desapercebido na nossa conversa, nesses ritos iniciais. Todo rito inicial é composto com a assembleia de pé. Qual que é o sinal da assembleia estar de pé nesse primeiro momento da missa? Você fala o significado? Do estar de pé, porque é a procissão de entrada em todos que se levantaram, e nós passamos, então, pela procissão de entrada, saudação, ato penitencial, glória, oração de coleta, e está todo mundo em pé ainda. Né? O gesto da gente ficar de pé, ele significa prontidão. Prontidão, de outra forma, que é o gesto quando nós ficamos sentados para ouvir as leituras, é o gesto de escuta. Então, todos os nossos gestos vão favorecer aquilo que está acontecendo no momento. Né? Então, essa questão de prontidão que nós devemos ter nos ritos iniciais, depois a gente senta para ouvir as leituras e depois a gente se coloca de pé novamente. Então, antes da gente ir para a liturgia da palavra aqui, o Jandim vai conseguir uma música ali. Coloca aí. Coloca perto do microfone. Aqui assim? Não. Que assim mesmo. Eu acho que vai dar certo. Vamos tentar. Olha só que mais. Improviso acontecendo. Ai, que gambiarra. Glória, glória, glória. A letra é minha. Minha não, né? Nas alturas, glória.
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. O ritmo não favorece muito. A letra, a melodia nem tanto. Eu vou falar assim, A letra tá certinha. Meu surpresa que a pessoa, o que o capitão tá fazendo? Fica aquilo ali. Ficou doido. Mas colocar isso sem o som, é claro. Se o som, vai saber o que é. Mas você viu que a gente seguiu a letra certinho. Esse é um exemplo prático de nem sempre que a A letra letra é tá litúrgica, correta. a melodia às vezes não ajuda, né? A gente vê, por exemplo, as missas sertanejas. O Glória é... Mas eu penso assim, você pode compor inédita, como eles fizeram aqui, eu não sei que ritmo que é esse aqui, que eu não entendo de música. Mas você pode, de repente, o estilo sertanejo, aí tudo bem. Agora, o que não se deve fazer, que as missas sertanejas às vezes fazem, e que eu também já cometi essa heresia, brincadeira, não é heresia, mas é você pegar uma melodia conhecida e colocar no rito da missa com a letra do santo, do glória, etc. Você já imaginou cantar? Como, por exemplo, Cantar o Boate santo. Azul, Eu ia falar da melodia da Dama de Vermelho. Dama de Vermelho, né? Chico, como é que é? Chico Mineiro. Então, por quê? Porque se você faz isso, a pessoa que está na missa, na hora que ela estiver cantando, ela não está pensando na letra que está no Lógico que livro, não. ela está pensando lá na boate, lá Na Boate Azul. na Dama de Vermelho, etc. É igual aquela que eu vi. Então aí você tira completamente o foco, por isso que não se deve. É igual aquela. Eu acho que eu não enviei pro senhor aquela que saiu esses dias pra trás do Evangelho cantando. Eu não sei que música que é, mas eles colocaram o Evangelho, olho de Jesus. Eu vi. Atirei o pau no gato. Atirei o pau no gato. Quer É. dizer, pelo amor de Deus. Mas é pra criança. Mas não interessa. Você tá já ensinando errado isso pra criança. Porque a criança... tanto é que a gente fala... No missal... É missa com, né? É isso? Missa com crianças. Não é missa para. A missa é para sempre, para todos, é claro. Então, a missa que o adulto participa é a missa que a criança participa. Mas criança não vai gostar, não sei o que, etc. Mas, então, vamos mudar a missa para fazer com que ela goste? Então, por exemplo, se você está bebendo pinga, você vai mudar a pinga para a criança beber? Não, você não vai dar pinga para ela. Não, vou mudar para que ela... Não. Então, quer dizer, o que significa missa com crianças? Significa que as crianças estão ali participando, ou é feito para elas, etc. Eu até às vezes concordo, como nós temos, algumas paróquias fazem, por exemplo, a da catequese, né, separada, etc. Para que eles possam ter a oportunidade de participar, às vezes, fazendo leituras, cantando, servindo. Uma forma mais ativa uma forma ali, mais né? ativa, Colaborando mais. Aí eu até concordo com isso. Mas- Agora, o que não se pode fazer, isso, se alguém faz, não sei, eu desconheço, mas está errado, é na hora da missa você pegar as crianças e levar pro parquinho lá para fazer desenho lá no fundo e não participar da Santa Missa. Porque aí você não acredita no mistério. Sim. Porque aí você acha, quando você faz isso, você está querendo dizer que para que a missa possa ser realmente um milagre acontecer, precisaria que a criança ajudasse no mistério. Não é isso, não é assim que funciona. Porque se fosse assim, eu já vi celebrar missa com uns enfermos ali que às vezes às vezes acorda, dorme, tá doente, tá com remédio, etc. Vamos então, seguindo a missa aqui, após vocês terem apreciado a nossa música inédita e já colocado, Jandinho, a letra tal, mas não dá para tocar lá na missa, tá, Janderson? Não dá para fazer assim. Mas nós tocou no festival. Era festival. Mas assim, então, liturgia da palavra. Eu vou falar uma coisa que eu não me lembro quando eu era criança, que acontecia. Faz tempo, mas ainda já estava dentro do Concílio Vaticano II, não era Concílio de Trento ainda. Então, já estava valendo as novas normas litúrgicas. Duas estantes. Nós temos o ambão e agora tem um hábito, pelo menos em algumas paróquias, ou em várias paróquias, tem uma outra estante que geralmente dependendo do lugar que você... Eu não gosto,
Porque dependendo do lugar que você está na igreja, você escuta uma voz do além que você não vê onde que tá quem está falando. Precisa-se ter isso? É um excesso de zelo? O porquê dessa diferença? Eu vejo muito mais como uma questão de necessidade pastoral. De assim, por exemplo, a comunidade ver a necessidade de induzir aos fiéis a entender a diferença entre os comentários que fazem Que não faz do parte que da realmente palavra. é a liturgia. Porque nós vemos que muitos e muitos comentários podem desrespeitar a liturgia da palavra. Porque a gente não teve a oportunidade de falar que a missa, os dois elementos centrais é a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, a liturgia eucarística, precedido pelos ritos iniciais e seguida posteriores pelo rito da comunhão e finais. os ritos finais. Então, o mesmo cuidado que nós devemos ter com a Eucaristia, Palavra. nós devemos ter com a palavra. Sim. Santo Agostinho até dizia que nós não podíamos deixar a palavra cair. Né, no sentido assim figurado de que nós temos que ter o respeito também para a Eucaristia não cair, mas também para a palavra não cair. Inclusive, Ló, há também aí a título de orientação apenas, que a gente recebe, que ouve, etc., de alguns liturgistas, né? E também estudiosos do assunto. Também é para que as pessoas possam entender que a importância deste altar da palavra e do altar da Eucaristia. Aqui é Jesus Cristo. Aqui é Jesus Cristo. Porque senão as pessoas ficam só no altar eucarístico e não olham para o altar da palavra com o devido respeito, como se faz para o altar. Eu não estou dizendo que de repente fazer venda bom, você vai fazer para o altar, que é o Cristo, que é o centro, etc. Tal, tanto é que ele está no centro. Mas, por exemplo, lá no altar no centro você pode ver. Você coloca o missal ali na hora que vai ser usado. Fora disso, ele sai. O altar, se você quiser, o altar tem que ficar sem nada em cima. Olha que bonito. Nada. Não tem que colocar 5, 6 toalhas. Coloca-se uma apenas. Pelo amor de Deus, gente. Aí coloca uma, depois coloca outra em cima, coloca uma verde, depois coloca uma branca, depois coloca uma rendada e fica aquela samba do colheu doido lá. Né? Não, é uma toalha. Sobriedade, acima de tudo. Se possível, aqui eu estou dizendo se possível, porque se não for possível, pode ser colocado sim. As velas, se possível, na lateral, se tiver para que o altar fique, para que ele seja o centro realmente. Não tenha nada nele que chama a atenção. E volto aqui a insistir, uma vez que eu vi Dom Joviano lá na paróquia Santa Maria Gorete, no encontro de messes, ministro da Sagrada Comunhão, que ele chegou e a mesa já estava preparada, porque ia ter a fala dele e tudo, mas depois já era a Santa Missa. Ele simplesmente chegou e foi pegando as coisas, foi tirando, pegando vela, pro chão, pegando as coisas. E o pessoal ficou olhando e tal, e depois ele pegou e falou assim: isso aqui tá parecendo um carro alegórico de escola de samba. E ele falou isso. Porque realmente era tanta coisa que tinha em cima do altar. Em cima do altar da liturgia eucarística, eu conselho, não se deve colocar nada. Eu não coloco em cima do altar eucarístico, por exemplo, uma caixa, eu não coloco uma cadeira para limpar o chão, eu não coloco o desinfetante, eu não coloco imagens, não, em cima do altar não se deve colocar nada disso. O altar é sagrado. Então, talvez, aqui eu que estou fazendo essa reflexão, também para mostrar que o altar da palavra tem essa importância, não se fala outras abobrinhas em cima dele, a não ser a palavra. Né? Aí, então, a liturgia da palavra, no rito do missal, está o quê? Primeira leitura, salmo, segunda leitura, se tiver, fim de semana ou solenidades, evangelho, homilia, o credo da cátedra e a oração dos fiéis. Isso que eu ia falar. Isso é A palavra. oração dos fiéis faz Parte da liturgia da do palavra. ambão. Tá, porque é isso que aí Isso que eu ia faz chegar. parte da liturgia da palavra. Porque eu já fui em paróquias Que não onde faz de lá. não faz do ambão a oração dos fiéis. Veja bem. Porque tudo isso que a gente falou, ela compõe a liturgia da palavra, né? Nós falamos que ia falar da prática da liturgia, então é interessante que todos entendam. Nós não estamos falando aqui, pelo amor de Deus, eu não estou falando, como canonista, de validade e de liceidade. Não estou falando disso. Tá? Estou falando de algumas coisinhas, algumas observações. Então não significa dizer que se a oração dos fiéis foi feita lá valeu, fora do ambão, então a missa não valeu. Não é isso que eu estou dizendo. Né? Eu estou dizendo, gente, que
são coisinhas assim para você poder entender e diferenciar e começar a penetrar nesse mistério que é a Santa Missa. Porque senão às vezes a gente participa e não sabe, mas por que fez isso? Por que subiu ali? Por que E agora a gente desceu? está falando aqui também de aspectos gerais, né? Nós Sim. estamos falando de, por exemplo, comunidades que não têm condições de ter dois Exato. duas Uma tem, capela que é tão palavras. tem mesmo. pequenininha. Exatamente. Né? Então, exatamente. isso que a gente tá falando de... E outra coisa também, volto a falar, nós não estamos aqui falando, querendo de nível de julgamento, de condenar ninguém, não. Nós estamos trazendo aspectos práticos. Isso. Se eu fosse falar dos aspectos canônicos da Santa Missa, então, por exemplo, aí eu ia ter que dizer, né, por exemplo, ó, se você consagrar Guaraná, opa, você mudou a matéria, então isso é inválido. Isso não vale. Isso não é missa. Como que nós vamos chegar? Mas eu não. Eu acho. Eu Que tô daqui dizendo, a eu posso pouco- chegar lá. Mas eu só estou dizendo isso para Acho que vocês. até às entenderem. 10 da noite então, a gente esse consegue risco que acabar nós apontamos aqui, eu não fiz a vênia no Jesus Cristo do Glória, então a missa não. Não é isso, gente. Mas é para você ter uma participação melhor. Né? Pra você ter uma participação melhor. compreensão É a mesma melhor. coisa se você for. A gente fala que a Eucaristia é banquete também, etc., de saborear, né? Então, se você vai num banquete, se você engole, assim, mas você não sente sabor, você não sente, então você não observou o rito, a liturgia do comer. Eu lembro aqui do. Eu só vou falar o nome, mas sem comentários. Eu lembro aqui do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, todo mundo conhece, né? Teve um evento em Santa Catarina, acho que eu já até falei isso aqui, né? Em Santa Catarina, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, não sei que evento que era. E um subalterno, que não era o presidente do Tribunal de Justiça, mandou um convite para ele. Mandou e assinou o convite, convidando para que ele fosse naquela, que era uma grande solenidade, importantíssima, que ia ter lá. E ele declinou do convite, dizendo que não iria, porque não foi observada a liturgia do cargo. Olha só que interessante. Vocês não observaram a liturgia do cargo. Por quê? Porque quem tem que convidar um ministro supremo é o presidente, e não o subalterno. Não secretário. Não secretário, não. Então, quer dizer, o que a gente está querendo dizer aqui é que existe uma liturgia de algumas coisas que se tem que observar. Né? Porque senão fica. É a mesma coisa de você pensar, o secretário da paróquia ou o vigário da paróquia fala direto com o bispo, sem pulando o pároco. Não, a liturgia não foi observada, é o pároco que tem que fazer isso. Né? Vamos lá. Vamos então para a primeira leitura. Né? Nós falamos aqui a liturgia da palavra, então nós vamos ter as leituras. A primeira leitura, o Salmo. A segunda leitura, se for missa dominical ou solenidade. Essas três nós estamos sentados em sinal de escuta e de atenção. Mas antes disso, para essas leituras, nós temos então a mesa da palavra. A leitura, primeira leitura, ok, geralmente é do Antigo Testamento. Aí se faz. Entra- Assim, só para. Você falou do sentado, é a posição do aluno em relação ao mestre. Do aprendizado. Então, Jesus é o mestre, e a figura do presbítero é em persona Christi. Então, é por isso que se senta. Porque na sala de aula você fica sentado e o mestre em pé, geralmente. Hoje tem uns preguiçosos que ficam sentados, né? E eu não consigo dar. Eu dou aula há mais de 40 anos, eu não consigo dar aula sentado. Tanto é que, às vezes, a perna incha, fica doendo de tarde, porque às vezes são 4 aulas no dia, mas eu não sei falar sentado. Mas aí, veja bem. Na primeira leitura, Marco, como você disse, é praticamente sempre do Antigo Testamento. Né? Exceto no tempo da Páscoa, que aí nós lemos Atos dos Apóstolos. Isso. Porque aí é próprio daquela período pós-ressurreição ali, daquela questão toda ali, então, pela essa importância se fala isso, então é sempre assim. Os salmos, nem sempre é um salmo. A maioria dos dias é salmo. Né? Então, é 1, é 2, é 10, é 23, então não tem problema. Né? Mas existem algumas memórias ou algumas festas, alguma coisa, né? Que às vezes você pega algum outro cântico do Antigo Testamento, por exemplo, às vezes você pega, essa semana passada mesmo nós tivemos no livro de Samuel o Cântico de Ana, então às vezes você pega ali um Cântico de Maria, então você pega, que não é propriamente um salmo, mas é um cântico, então também Que vai existe estar em essa resposta à primeira leitura. a primeira leitura. Por isso que é salmo responsorial. Então, está no livro de Samuel, a vocação de Samuel, então veio o Cântico de Ana, em agradecimento a Deus por Samuel. Aí você. Então, isso daí não sou eu que escolho. As igrejas, nossos irmãos protestantes, então, eles creem, inspirado pelo Espírito Santo, o pastor escolhe o que ele quer falar ali, ou ele orienta o pregador, eu quero que você pregue esse evangelho hoje. Então, se você for nas igrejas evangélicas, cada uma vai estar falando uma parte da Bíblia. Na igreja católica, não, é a igreja que escolhe.
Então, em qualquer missa que você for, no mundo inteiro, o Naquele evangelho vai ser o dia. mesmo, a primeira leitura vai ser a mesma, não vai mudar nada. Salvo raríssimas exceções de ser padroeiro, de uma memória tal que se celebra num Uma lugar, não se festividade celebra no outro. local. Porque, por exemplo, aí pensar, memória de Santa Paulina, ela é obrigatória no Brasil, mas fora do Brasil ela não é obrigatória, porque ela é uma santa brasileira. É italiana, mas é aqui, viveu aqui no Brasil, Santo Antônio Santana Galvão e assim por diante. Então, aí pode mudar. Mas caso contrário, as leituras não mudam, né? Salvo raríssimas exceções. Geralmente as festas e solenidades mudam, né? Você pegar a festa de São Lourenço, você vai ver que a liturgia não é daquela semana comum que está ali. E memória que eu lembre, eu acho que eu só lembro 2 memórias que mudam, mas se tem mais alguma, né? Que é São Joaquim Santana, em julho, né? Dia 26 de julho, se não me engano. E também o mês de janeiro agora de São Tito Timóteo. Não me pergunte por que muda, mas são memórias, que quer dizer, não são festas nem solenidades, mas que a liturgia do dia, as leituras mudam, tá? Então, dito isso do salmo, depois eu vou deixar o Luan falar. É isso que eu tô... Né? E aí depois, então, a segunda leitura, ela vai ser das cartas, né? Ou do Apocalipse. São os comentários da palavra, eu deixei alguma coisa assim. E a igreja ela faz essa separação aos finais de semana, que a gente costuma chamar de ano A, ano B e ano C. E nos finais de semana, Os meses de semana. as semanas pares, os anos ímpares e pares, né? Isso. De maneira que se a gente participar todos os domingos durante 3 anos, a gente Praticamente leu pode todo praticamente Fala compreender que a gente toda a leu Bíblia. a Bíblia toda. E nos anos A, no B e no C, a gente lê respectivamente os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e em alguns casos o evangelho de João. E dos pares e ímpares, né? Sempre a gente lembra que se você pegar nessa parte que nós estamos, dia de semana, primeira leitura, salmo, e aí já se vai pro evangelho, o evangelho não muda. Muda se o salmo Evangelho é é a igual. primeira leitura. E só falando aqui assim, dentro daquilo que a gente fala dos equívocos que às vezes acontecem. Nós temos então o ambão, que é a mesa da palavra, para se fazer essas leituras. Por que às vezes o salmista canta lá da música? Aí deixa eu responder. Eu vou mandar. O senhor pode se retirar? O senhor pode se retirar? Às vezes pode parecer um pouco falta de formação. Primeira pergunta: o salmo ele tem que ser sempre cantado? Não. Não há necessidade. Tá. Convém que nas missas mais solenes ele seja cantado. Nas dominicais, uma missa solene, ele seja cantado. Ou então, mesmo que não seja tão solene, mas quando parece que ele pede, parece que o salmo olha pra você e fala, canta. Mas também tem que saber cantar também, né? Não dá pra. Essa... Se é músico, sabe. Não, mas aí é que é o problema. Que é músico. O problema é quem acha que é, né? Mas assim, e quando acontece de cantar, eu choro. Às vezes a pessoa quando, como é que chama? Salmo 115? Acho que é 115, se não me falha a memória. Quando ele é lido. Que eu sou apaixonado por esse salmo, né? Guardei a minha fé mesmo dizendo, né? E aí a resposta pode ser leva o cálice da minha salvação, depende, a resposta varia. Mas ou o cálice por nós abençoado, é a nossa comunhão com o sangue de Jesus. Quando se lê esse salmo, eu quase choro de tristeza, por que não cantou? E também, esse é da solenidade, né? Às vezes sempre quase canta, mas ele cai em outras liturgias também, que é o da Rainha Esther. Conversa esplendente de ouro de Ofir. Gente, isso é lindo. E a igreja tem tantas melodias para esses 2 que eu estou falando, que eu não sei se vocês conhecem, eu até te peço para você. Eu não faço parte do movimento, né? Do Menato, tá? Não é isso, não. Mas veja, dá para vocês verem esse povo cantando esse Salmo 115. É uma maravilha, é uma coisa assim de arrepiar. Tá, e agora volto a falar do rapaz que não foi bom rezar. Tá lá, o salmista canta lá Eu entendo situações. Pode ser pastoral. Eu entendo questões pastorais, que às Violão vezes o que vai cabo. cantar é o que tá tocando violão, que tá tocando teclado, mas se não for, né? Aí tem que ir ao ambão. É porque a gente vê, por exemplo, que em muitas paróquias e igrejas, a música fica no fundo da igreja, em cima, lá no coro. Então, até a pessoa, por exemplo, em missas de meio de semana, as missas que a gente fala, as missas feriais. Então, o tempo dele acabar de cantar, de entoar o santo, já vai começar a aclamação do evangelho.
Então tem a ele não segunda vai leitura. conseguir chegar a tempo. Se é ele que está tocando o instrumento, não tem como ele sair lá. Agora, por exemplo, na catedral nossa aqui, né, nós temos o coral que se divide em 3 equipes, um excelente coral, por sinal, não é porque seja da nossa arquidiocese, mas muito bem treinado. Inclusive, tem 2 padres que participam do coro, muito bonito. Então, ali, como são várias pessoas, né, então, geralmente, o salmista desce, enquanto está se proclamando a leitura, ele já fica lá perto da frente, do presbitério. E aí, a hora que terminou, ele sobe, canta, depois ele volta e vai lá, sobe no coro, lá no fundo da igreja, em cima. Né? Agora, tem essas coisas. Se é o cara que tá no violão, que tá no teclado, não tem jeito de arrastar o teclado, então ele vai cantar lá de cima. Tá, então a gente entendeu É aí, pastoral. tá? Questão pastoral. Vamos para aclamação ao evangelho. Aclamação. Tem algumas paróquias que falam, fiquemos de pé para aclamar o evangelho, outras só tocam a música. Eu acho que isso também é muito do hábito, porque também não se fala, né? Fala só de entoar o aleluia, né? Mas, ô Marcão, só um detalhe. Eu acho tão bonito. Quando o Luan disse lá no início. É mesmo, já, né? Quando lá no início você falou, passou com a música, silenciou. Eu vejo algumas igrejas, tem uns que nem isso faz, mas tem uns que faz porque o povo tá de costas e não tá vendo. Ela tem. Toda assembleia levanta esse o sininho? começa o canto. Gente, coisa linda. Ninguém falou nada. A assembleia se levantou. A procissão caminha. Isso na procissão de entrada. Mas eu chego lá na tua pergunta, né? Caminha e tal. Assim também. Vamos pegar um dia de semana, por exemplo. Acabou de cantar o salmo. Aquele silêncio. O salmista se retira. A música dá o acorde, Janders? Dá o acorde. A assembleia se levanta. Coisa linda. Sem ninguém falar nada, que é ruído. Então o correto seria. E ainda nessa parte, só pra gente não esquecer, e ainda tem muitos celebrantes que eles não fazem certos comentários. Eu estava assistindo semana passada aquela missa que teve em Roma, em agradecimento ao Acordo Brasil-Santa Brasil Santa Sé, Sé, 200 anos. que o cardeal Pietro Parolin Quantos celebrou. Não, as relações diplomáticas. Ah, tá. O acordo foi de 2009. Depois O meu mestrado é sobre o acordo. Tô doido. E eu estava assistindo, terminou o canto do ato penitencial, deu 1 minuto de silêncio, já começou o canto do Glória. Não precisa chamar. Então não tem aquele comentário, cantemos o hino de louvor. Não, ali acabou já começou outro. O silêncio fala. O silêncio fala. Então, para o evangelho seria mais ou menos a mesma orientação. Seria a mesma coisa. Aí começou a cantar o aleluia, todos se levantam. Gente, É o tempo do. Imagina a cena, Marcão. Né? Que silêncio. Né? Vamos supor se foi dia de semana salmista, ou se foi fim de semana, segunda leitura terminou, palavra do Senhor, silenciou-se, deu o acorde da aclamação, a assembleia levanta, todo mundo olha, o diácono caminha em silêncio, até o presidente pede a permissão, pega o evangeliário, o incenso. Nós falamos que o episódio de hoje seria de ordem prática, não de sonhos. Não, mas é sonhos, não é de sonhos. Mas não seria um sonho, Luan? Sim. Aquilo ali entendo. fala, quem tá vendo enxerga, fala. Sim, mas não fala, eu grita. entendo. Não fala, grita. Eu entendo isso que você falou assim, mas assim, voltando a questões práticas. E aí eu acho que é de muita paróquia. A paróquia que eu participava, que vocês participam, tinha o hábito de falar, ficamos de pé para a aclamação do evangelho. Depois os ministros de música foram acostumando, terminava a segunda leitura, o leitor saía, dava o acorde. Eu acho que essas coisas, algumas paróquias vai adentrando. Agora, uma questão minha, pessoal, que me incomoda muito é quando eu vou numa paróquia que tem excesso de comentário. Nossa, tem paróquias que tem mais. Se você pegar o tamanho do comentário é maior do que das leituras. Sim. Mas ainda vamos ficar dentro da aclamação. Aí, tocando a música, o padre ou o diácono vai, pega o evangeliário, se não tiver evangeliário, caminha até a mesa da palavra. Chegou ali na mesa da palavra, vai fazer como que chama? Não é saudação, mas vai fazer o sinal da cruz. Ali, quando ele chega no altar, a primeira coisa que ele vai dizer ali, e se prepare, é o Senhor esteja convosco. Né? Tá. Aí nós respondemos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho. Chegamos no ponto que eu quero perguntar. Que hora que nós fazemos a persignação? Porque nós não vamos fazer o pelo sinal, porque a gente não vai rezar, né? A gente vai fazer o sinal da cruz na cabeça. Na hora que está falando. Mas está falando o quê? Proclamação do Santo Ele está falando e a gente está fazendo. Exatamente. Geralmente, quem está ali falando, o padre, o bispo, o diácono,
Às vezes ele não faz junto por causa do microfone. microfone que está até na porque mão. também está falando, então ele geralmente às vezes faz depois. Mas a Assembleia faz tudo junto ali, nesse momento em que Mas ele a gente tá poderia dizer, então, o correto E seria, aí o glória eu a posso vós, fazer, faz a fala, como que seria a falando. fala? Proclamação do Então, Santo aí Evangelho já de vou nosso Senhor fazendo, Jesus é Cristo, isso. segundo João. E Então- nesse momento a gente não reza aquilo que a gente é acostumado. Exato. Só faz Perdoa- isso. Por que eu tô falando? Porque assim, eu tô falando de coisas que não é da minha cabeça, coisas que eu vi, coisas que eu ouvi. Né? Eu já ouvi pessoas falando assim, não, você vai fazer na resposta, que seria o glória, vós, Senhor. Não é. Eu não sei onde está escrito isso, não. Não, sei. tá- De repente pode ser que esteja, né? Eu não sou liturgista. Mas... Outros, então, que falam assim, não, na hora que termina a proclamação do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, aí que vai fazer, ou então faz na hora que vai falar o nome do evangelista, mas não. Não, eu não junto. Por que eu tô falando? Porque eu costumo observar, uma vez um liturgista me falou isso, observa o que o bispo faz. E o irmão Francisco fala muito para nós. Observa o que o bispo faz. Então, toda vez que Dom Moacir vem celebrar aqui, na hora que ele fala proclamação, ele mesmo já começa a fazer. Sim, então tem que fazer junto com ele. Então é nesse momento. Sim. Tá, o correto que está escrito a orientação é essa. Tá. Por que no evangelho nós estamos de pé e nas leituras não? Pela dignidade da palavra proclamada. Por isso que o evangelho ele tem essa questão de dignidade. Nós ouvimos de pé, nós cantamos a aclamação, nós incensamos o livro e a palavra que vai ser proclamada para dar essa maior dignidade. O ministro que proclama, né, assim, enquanto a primeira leitura, o salmo, e a segunda leitura são leigos, o evangelho ele é separado para ordenados, o diácono, o padre ou o bispo que celebra. Claro que sempre quando tem um diácono, é a precedência do diácono proclamar o evangelho. Assim também depois lá na frente a gente vai ver de arrumar o altar. Então, mas é para isso, para dar uma maior dignidade na palavra. Tá. Eu só faço um parênteses aqui. O diácono só não proclama o evangelho na posse do pároco. Isso. Por quê? Porque ali existe um simbolismo do guardião da palavra, que entrega a palavra, o bispo entrega para ele a palavra, assim como entrega a chave do sacrário, quer dizer, eram as duas coisas, palavra e Eucaristia. O bispo entrega solenemente, tanto é que na hora da chave do sacrário, o bispo vai com ele lá no sacrário, na cerimônia da posse, tá? Então é por isso que de repente se assistiu uma moça de posse, mas foi o padre que proclamou o evangelho. Não, é porque ele está tomando posse. Eu fiquei sabendo disso uma vez na posse do Padre Marcos. Que aí eu vi a foto, não era o senhor que estava. O senhor não foi na missa? Fui, mas aí... Fui, mas por que você não proclamou o evangelho? Aí que ele me explicou. Não, e no final, palavra da salvação, glória a vosso Senhor. A gente faz a vênia no glória a vosso Senhor ou não? Não há necessidade. Não há norma. Tá. Se pede. Sentamos, vem a homilia, né? Vale aqui colocar, eu acho que só uma observação. O diácono leu o evangelho, terminou, fechou o evangeliário, tira ali, ou então deixa ele fechado. Beija primeiro. Beija, né? Mas o diácono beija. O ósculo do altar, o ósculo da palavra ali, né? Então vem... Aí, no caso... Ele vai responder antes de eu perguntar. Então vou Deixa eu perguntar. Então o diácono beijou. Ele não tem que levar o evangelho pro presidente se é o padre, mas se é o bispo... Sim, porque aí você tem os graus da ordem. Então, por exemplo, eu fiz uma celebração agora que o nosso padre estava viajando e estava eu e um outro diácono. Eu estava presidindo a celebração e o outro diácono do meu lado. Então ele foi proclamar o evangelho. Ele não pede permissão para mim. Nós estamos no mesmo grau. Assim, quando tem dois padres celebrando, o outro não vai pedir. Agora, se tem o bispo, eu vou pedir para o bispo. Se tem o padre, o diácono pede para o padre. Se tem o bispo, o padre pede para o bispo. Então, é sempre assim. Pede-se... permissão para a bênção. Bênção. Dá-me a vossa bênção. Né? Se for padre, ele em pé vai dar essa bênção de mãos postas. Isso é o que está lá no ritual. E se for o bispo, sentado. O bispo pode dar sentado. Mas tem padre que fica sentado também, né? Agora, se não for coisa pastoral... Quando a gente fala essa questão de pastoral, gente, eu queria que vocês entendessem. Por exemplo, o padre tem que celebrar em pé a oração eucarística, não é? Mas, de repente, você está com a coluna quebrada, está com problema, ele pode ficar sentado. É necessidade pastoral. Então, quer dizer, ele errou a missa. Não errou, é pastoral. É uma necessidade. Eu fui no Rio de Janeiro e depois pedi uma missa onde o
onde o padre era surdo. Então tinha um cara do lado dele ajudando. Eu já percebi da missa que o padre era cego, o outro estava lá ajudando ele do lado. Então, quer dizer, necessidades pastorais, tá? Agora, quando ele terminou de proclamar, se presidindo a Eucaristia tem um bispo, tá? Então o diácono não vai oscular. Ele vai levar o evangeliário para que o bispo possa oscular e, se quiser, ele pode também dar a bênção. Lembrando que Quando- o ósculo é o beijo, tá? E quando ele dá a bênção, não se bate palma, pelo amor de Deus. Ele dá a bênção. Você pode fazer o sinal da cruz. Então não é para bater palma. Agora, se não tem o bispo, se é padre que está presidindo, o diácono não leva o evangeliário para o padre beijar, oscular. Ele mesmo, o diácono, vai oscular e fechar e guardar. Diácono não tem que ficar fazendo isso aqui lá no banco, tá errado. Isso não existe. Não está escrito né? Então, tem diácono que faz isso, que eu já vi. Né? Mas tá errado. Não existe isso, tá? Agora, esse levar para o bispo é obrigatório? Não, é facultativo. Né? No nosso caso aqui, o nosso bispo Dom Macir, é muito raro ele pedir que leve. A não ser quando seja uma grande solenidade, né? Às vezes mesmo em algumas ordenações, já vem uma ordenação e tal, mas geralmente às vezes as pessoas nem perguntam mais, né? A gente Já no começo, conhece, toda já. vez que, se eu vou procurar o evangelho, o outro do Macir, o senhor quer que traga o... Não. Então você oscula, porque o bispo ele tem autoridade para Autorizou. isso. Tá bom. Então você não precisa levar. Agora, se você está em outra diocese, etc., então leva. Nem pergunta, leva. Porque Tá? Agora, se ele falar que não é para levar, isso não leva. Mas geralmente, mas isso é o bispo. leva não, né? Nós não levamos pra ninguém, porque nós não é diácono, né? Nós fica quieto no nosso canto lá. Então, terminou, glória a você, a gente já pode sentar, Sim. né? Não precisa esperar nenhuma orientação. Não. Que aí vem... A não ser aquelas missas que tem algum rito depois da... Como chamado. Mas, bom, eu não sei se tem complemento aí. Não. Não, seria o seguinte, em relação ao que você disse, eu sento. Aqui eu faço uma visão que não é para toda a Assembleia, mas que vai para os auxiliares do presbitério. Quando, vamos supor, o diácono, tá ali, então se o diácono é quem está proclamando, quem está na cadeira principal, o cátedra de bispo, ou se é a cadeira do padre, né, ele é o presidente. Agora, aí sim, enquanto o presidente senta, aqueles que estão do lado dele não devem sentar. E não é esperar o diácono, não, o diácono vai demorar, às vezes, até para chegar ali. Se o padre sentou, todos podem se sentar. Agora, se o presidente não sentou, então espera. Agora, um outro erro que existe, que eu já vi muita gente fazer, mas vai também a título de orientação. Se o padre que está na cadeira principal, ele vai fazer homilia, então ele se desloca para o ambão ou para a frente do altar para fazer homilia. Quem está ali não precisa esperar o diácono chegar para sentar. Já pode sentar. Pode sentar. Com a assembleia, não tem problema nenhum. Por quê? Porque o presidente naquele momento ele vai ficar em pé. Sim. Ele vai conduzir a homilia. Então não precisa esperar o diácono vir para eu sentar. É uma coisinha simples. Né? Tá, então aí vem a homilia. Eu acho que cabe um parênteses aqui, nem cabe muita explicação. A homilia é um momento, podemos dizer, de uma certa catequese. Sim, de uma exortação. De uma exortação. Que está sendo celebrado, das leituras que foram lidas. Não precisa ser o presidente a fazer a homilia. O presidente ele pode designar a um outro ministro ordenado. Isso. Correto. Um leigo não pode subir lá e fazer uma homilia. Não. O leigo até pode ser convidado para falar alguma coisa, algum recado final, mas homilia não. Não homilia. Não humilha. Já vi, às vezes você é convidado, você Tá. fica com a cara de tacho, né? Não, tá. Você fala, não! Né? No meio Importante ressaltar aqui, enquanto catequistas, Sim. que nós três somos. Homilia não é intervalo. Sim. Não é intervalo da missa. Não é para ir no banheiro. Não é hora de levantar, ir banheiro, tomar Beber água, água. bater papo, ver se está chovendo. Né? Isso tudo estou colocando, porque nós sofremos muito isso com os nossos jovens. Né? Homilia está dentro da liturgia da palavra, encerra a homilia em missas dominicais, solenidades, depois vem o credo, oração da profissão de fé. Geralmente o padre termina, vai para o lugar dele. A nossa diocese tem orientação de um tempinho de silêncio, né, após a homilia. Não é só na nossa diocese, não. Algumas têm, mas assim, na nossa É diocese... do geral isso. Sempre que você terminou a homilia, senta-se na cadeira
e silencia para poder deixar aquilo cair no coração, no silêncio. Não faz atropelando, correndo, né? Às vezes tá correndo, né? Tá com pressa de alguma coisa. Já lá do ambão mesmo já sai rezando no credo. Vamos que vamos. Tá, e no credo nós também fazemos uma breve inclinação. Encarnação. Isso, na encarnação. E no Natal orienta-se que essa inclinação E no seja Natal uma genuflexão. Tá. No 25. De 25 de março, também, 25 na de março. Anunciação. Então, nós vamos rezando, crendo em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido, aí a gente abaixa, é nesse momento. Isso, a Vai gente até antes inclina, padeceu. Isso, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, aí levanta. aí no padeceu, a gente, antes de falar Antes de padeceu, padeceu, Quando a gente reza o nome da Virgem Maria, nós levantamos. levantou. entendi, então Aí isso, aqui cabe outro parênteses também, que a maioria das vezes nós rezamos o creio apostólico, o credo apostólico, e em algumas ocasiões o creio niceno constantinopolitano, né? Que não é um creio mais detalhado, não é assim Mais completo. mais completo. Os dois. Foi só uma questão de uma adaptação que fizeram no Concílio de Nicéia, de Constantinopla, para defender algumas heresias que tinham na época. Eu diria assim, deixar um pouquinho mais claro, para não ter dúvida de algumas Então, verdades da sim. fé. Porque, por exemplo, quando eu digo creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, eu creio tudo. Mas de repente tem gente que parece que não entende. Então, Né? De todas aqui- as coisas visíveis e invisíveis. Eu estou dizendo que ele criou os invisíveis também. Você não vê também, foi ele que então uma curiosidade aqui, E só para você entender uma coisa quando a gente fala disso. Quando eu falo mais complexo, eu uso um exemplo muito fajuto no meu modo de entender, mas que talvez ajude as pessoas a nunca mais dizer que o credo niceno é mais completo. Os dois têm a mesma importância, até para nós aqui dos latinos, a gente reza muito mais o credo apostólico. Se eu perguntasse para você qual é a capital do Brasil, né, você pode responder Brasília. Está correto? Perfeito. Completíssimo. Não falta nada. Mas de repente você pode achar que a pessoa não vai entender o que é Brasília, pensar que é o carro, que é a Brasília amarela, tá? Então você pode de repente dizer para ela, é a cidade de Brasília, que fica no Distrito Federal, que está lá no meio do estado de Goiás, na região centro-oeste do Brasil. Quer dizer, espichei o negócio aqui, mas falei a mesma coisa. mesma Sim. coisa. Tá? É só para você poder entender. Então, a nível de curiosidade, então, o símbolo apostólico, ele vem antes do niceno constantinopolitano. Sim, porque nós tivemos o concílio que celebramos agora 1.700 anos, né, o de Nicéia, né? E ali havia, sim, nós não podemos dizer isso, aquela interferência do Estado na igreja, porque nós temos que lembrar que ali, na segunda década desse século, a gente teve a questão de Constantino. Ele autorizou o culto e etc. E ele começou também a interferir em algumas coisas da igreja, inclusive na convocação do concílio de Nicéia. E aí, nesse concílio de Nicéia, também, como o Luan lembrou, combatendo algumas heresias, porque heresia é um trem que está até hoje, viu? Pode mudar de nome, mas é a mesma coisa às vezes. Né? Então, ela vai e volta, né? Até hoje se briga. Deus é uma menina, não é filha de Maria, ela não é. Então, quer dizer, passou-se a era de Constantino, e aí a gente precisa entender. Tem muita gente que faz essa confusão até hoje. Né? O Edito de Milão e o de Tessalônica. Por quê? Porque lá em 381 é que vai aparecer a figura do imperador Teodósio. E aí sim nós teremos esse concílio que vai fazer o niceno constantinopolitano. Constantinopla, que eu estou falando de Nicéia lá atrás, niceno, de Nicéia. Constantinopla, constantinopolitano. Não, perguntei porque eu já tinha ouvido dizer, não, porque o credo menor seria um resumo do credo. Então, na verdade, é o inverso. Né? Primeiro veio o símbolo apostólico, que é o credo menor, para falar dessa forma fica mais fácil as pessoas entenderem. E depois o de niceno constantinopolitano, quando eu ouvia que eu era pequeno, eu imaginava que era um sorvete. Né? Napolitano. Só pensa em comida, né? Imagina, pessoal, aí, né? E aí veio esmiuçando um pouquinho mais, como o senhor deu o exemplo de Brasília. Adequando, afirmando algumas verdades da fé. Quando a gente vê muita história, né?
E você começa a falar, depois você não sabe quem começou a falar e de repente aquilo que a pessoa é. Por exemplo, quando era criança, eu escutava muito falar assim que o credo apostólico, porque tem 12 artigos. Na catequese, a gente estuda artigo por artigo. Sim. E é muito interessante quando você estuda aqueles artigos aí, você entende a nossa fé. Se você não estudou os artigos do credo, você não entende a nossa fé. Aí a gente faz aqui, cada apóstolo fez um artigo. Eu falei, mas como? O credo ele é do século IV, né? as lendas. Mas é que as pessoas acham que estava tudo pronto. As Né? lendas. Não, porque São Pedro falou que na época de São Pedro não tinha Bíblia. Ele estava escrevendo ainda. As pessoas acham que estava pronto já. Não, foi uma construção. E não foi uma construção de um ano para o outro. Vamos reunir nós três aqui e o ano que vem a gente promulga. Não. Foi século, seculorum, para poder chegar realmente a essa certeza. E aí, muito iluminado pelo Espírito Santo, porque brigando com Deus e o mundo, né? Você já imagina que e a briga não era só com os imperadores de romanos, mas principalmente com alguns bispos e padres da própria igreja. Sim, porque cada um entendia de uma Porque forma. quando a gente fala de heresia, quando eu falei aquela hora que não era heresia, por quê? Porque para se cometer uma heresia, coloque na sua cabeça, tem que ser muito inteligente. Quem não é inteligente não vai cometer heresia. Comete erros. A heresia diário, que foi o motivo do... É diário. Né? Então, quer dizer, por quê? Porque o cara que vai cometer uma heresia, ele está indo contra uma doutrina com um fundamento. Sim. Ele tem conhecimento, ele sabe e tal, e ele combate aquilo. Então, por isso que ele comete heresia. Então, por isso que eu falo, heresia não é para qualquer um. Ele criou, né, o herege, ele cria uma tese. Contrária A um dogma, né? Ou, muitas vezes, o dogma é até estabelecido por essa tese que é criada e que aí a igreja entende como heresia e estabelece um dogma para isso. Mas a gente já começa a falar de outras coisas. Olha lá, já deu 2 horas e 36, 1 hora e 36, e nós no céu da homilia. Nós tá parecendo... Nós já tá no credo. Nós tá parecendo uns padres que tem aqui na diocese, que a missa não vai, né, filho? Vamos agora para a oração dos fiéis. Aí a oração dos fiéis. Tá dentro ainda da liturgia. Vamos deixar o convidado. Está dentro da liturgia da palavra. A oração dos fiéis, nas missas, geralmente de final de meio de semana, não se tem. Né? Assim como também o credo, muitas vezes não se tem. Existe algum modelo pronto de oração dos fiéis? Porque eu já vi As fórmulas. alguma fórmula assim. Vai ter uma missa de formatura, nós queríamos colocar na oração dos fiéis algumas contextos dentro daquela missa que está acontecendo. Pode ser feito, não pode? Tem as fórmulas, né? A CNBB até tá editando agora uns livrinhos das orações dos fiéis para os 3 anos, ano A, ano B, ano C. E só que podem ser adequadas àquilo que está celebrando, né? Vamos dizer assim, a realidade pastoral daquilo que está se vivendo. Então pode ser adequado. Claro que respeitando, né? Isso. Assim, é aquilo que a gente fala, não convém que seja. Porque não só nessa parte, mas em tantas outras, eu penso assim, a igreja ela teve um cuidado tão bonito em fazer os livros, em preparar os ritos. Mais de 2000 anos que ela mais tá de aí. 2000 anos. E percebam que a igreja ela colocou a maneira mais simples de fazer tudo, sem precisar de muitas coisas. E hoje a gente acaba aqui inventando moda, de colocando coisa onde não tem. Isso eu uso muito nas formações. Eu falo, gente, não tem que achar nada. O que tinha que achar, a igreja já achou e colocou. Por exemplo, igual aquilo que o irmão Francisco disse na hora do evangelho. Do diácono levantar, pedir a bênção para o padre, se dirigir ao ambão. É o que está no missal. É o que a igreja reserva pra gente fazer. Então não tem muito assim o que ficar colocando coisa onde não tem. 2000 anos a igreja pensando, preparando, arrumando. Aí vem nós lá com 30 e poucos anos. Assim vai ficar mais bonito. Eu falo que difícil, né? assim, eu acho que se fosse para exemplificar, seria o mesmo sentimento de você preparar uma reunião toda, depois chegar no final, a pessoa que vai fazer reunião com você, né, faz do jeito que quer, conversa do que quer, então eu acho que seria esse o mesmo sentimento. Certo. Pessoal, então aí a gente chegou no meio da missa, né? Vimos os ritos iniciais, vimos a liturgia da palavra
E como o assunto rendeu demais, teve mais de 3 horas de conversa. Para que você possa aproveitar melhor todo o conteúdo, nós dividimos então em 2 episódios. Ou seja, a semana que vem nós retomamos o episódio para falar da liturgia de forma prática, agora da liturgia eucarística até o final, até a bênção final. Chegamos na metade da missa aqui com a explicação. Semana que vem você nos acompanha para saber um pouco mais. Sempre bom ter aqui você conosco e te aguardamos nessa mesa na próxima semana. Entre Irmãos. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu.